história com a JB começou lá em 2014. Naquela época eu já ouvia falar sobre como era bom trabalhar nessa empresa e isso me enchia de admiração. Um dia, passando em frente à sede ali embaixo, eu olhei para casa e pensei, eu ainda vou trabalhar nessa empresa. O tempo passou e lá em 2022 surgiu a oportunidade que mudaria a minha vida para sempre. O programa Jovem Programador. Era a primeira vez que o projeto chegava a Pinhalzinho graças à dedicação da JB Software. Ele tinha como intuito incentivar os jovens a ingressarem na área de tecnologia. Eu fiz o curso no segundo semestre de 2022 e em 2023, mais precisamente no dia 13/3, eu fui contratada como estagiária na área de desenvolvimento dos produtos contábeis. Ali se iniciou uma história de muito aprendizado e crescimento. Com o tempo, eu fui me desenvolvendo como profissional e conquistando confiança. Hoje, posso dizer com orgulho que eu faço parte da equipe web da JB Software, atuando como analista de teste. Olhar para trás e ver tudo que eu conquistei aqui nessa empresa maravilhosa me enche de gratidão por cada oportunidade, mas principalmente pela JB ter acreditado em mim. Muito obrigado, JB. Parabéns pelos 35 anos e que venha muito mais sucesso. Minha trajetória começou na JB Software em 1997. O contato na época que tínhamos com os clientes era presencial ou via telefone, o que demandava muito tempo para nós estarmos dando retorno para o cliente. As atualizações dos sistemas eram todas feitas via disquete. Esses disquetes nós mandávamos para as franquias via correio e elas iam cliente um a um atualizando o sistema em suas máquinas. A internet que usávamos na época era só para sistemas bancários e elas faziam esse som aqui por ser internet discada. Os contratos novos eram todos enviados via fax. A franquia ligava para nós, pedia o sinal de fax, esse sinal de fax a gente apertava um botãozinho e fazia esse som aqui. Após isso, a franquia podia mandar para nós o documento. Hoje, deve estar passando um filme na cabeça de vocês, lembrando toda essa época, ouvindo esses sons, né? Mas hoje temos o JB Atende, que é a nossa evolução, onde atendemos vários clientes ao mesmo tempo, podemos conectar as suas máquinas e agilizar o processo, corrigindo os problemas de imediato. As atualizações dos sistemas são feitas hoje de imediato, onde o cliente mesmo pode fazer a atualização, clicando apenas um botãozinho na tela e o sistema já atualiza. Essas são pequenas comparações que eu quero fazer daquela época para hoje, para a gente ver o quanto a JB evoluiu. E eu posso dizer que faço parte dessa história, tenho muito orgulho disso. Muito obrigada, JB Software, e feliz 35 anos! Bom, falar sobre os 35 anos de JB Software é, de uma forma ou de outra, falar sobre uma coisa que faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Porque por mais que o meu vínculo empregatício com a empresa se iniciou agora em 2025, quando eu passei a integrar a equipe dos produtos web, a JB faz parte da minha vida desde a minha infância. E falando em infância, eu tenho muitas memórias divertidas com a JB. Por ter crescido junto com a empresa, eu lembro de diversos momentos. E um deles, eu lembro de quando o sistema, as demonstrações do sistema, ainda eram feitas em DVDs. E volta e meia, o meu pai ele trazia junto com ele para casa aquela máquina enorme para fazer a cópia dos DVDs virgens, para que nós tivéssemos mais cópias para entregar nos clientes. E cada vez que essa máquina chegava lá em casa, lá estava eu, aquela criança curiosa de seus 7, 8 anos, do lado do seu Júlio, para ver como funcionava. Aquela magia que acontecia de entrar uma cópia de DVD junto com outros 10 DVDs virgens, e aí, do nada, saiu as cópias dos DVDs prontinhas para os clientes. JB, muito obrigado por tudo o que você já me proporcionou. Eu espero que agora eu possa retribuir pelo menos um pouco do que você já pôde me proporcionar. Que venham mais 35 anos de muito sucesso, porque agora, estando aqui, eu entendo que a JB não tem individualismo. A gente compartilha experiências, trabalho, amizades e com certeza muitos bons momentos. Parabéns, saiba que nós estamos juntos desde sempre e para sempre. Uma das várias coisas legais que a gente tem aqui na JB é o ambiente de trabalho.
Dentre algumas empresas que eu já trabalhei, olha, eu posso considerar que é o melhor. A gente tem o nosso café diário, o pessoal pode fazer seu chimarrão, né? É uma extensão da nossa casa. Isso é muito importante, pois a gente fica muitas horas aqui no trabalho. Então, o ambiente assim proporciona um trabalho melhor. Não concordo? Então, eu queria agradecer a JB por esse ambiente proporcionado para nós aqui, que a gente consegue sempre trabalhar e dar o máximo da gente. Muito obrigado, JB. Então, a minha trajetória na JB Software começou em abril de 2020, em um momento muito desafiador para todos nós. Estávamos no início da pandemia e eu iniciei trabalhando em home office. No começo, eu era assistente de suporte do sistema JB Folha e logo no início eu já pude perceber o quão acolhedora a empresa era e está no seu espírito, na sua cultura, de cuidar e de zelar pelos seus colaboradores. Com o passar do tempo, eu fui aprendendo ainda mais sobre o produto e com isso, em outubro de 2023, eu tive a oportunidade de fazer parte da equipe de testes do sistema JB Folha. Para mim, não foi apenas uma mudança de função, mas sim uma evolução profissional e pessoal. A JB é uma empresa que acredita e oportuniza as pessoas que querem fazer acontecer. JB, muito obrigada por tudo, pelas pessoas que eu conheci aqui, pelas oportunidades que eu já tive e por me fazer uma pessoa muito melhor a cada dia. Parabéns pelos seus 35 anos da história e nunca perca a sua essência. Antes mesmo de eu começar a cursar sistemas, eu já ouvia meus amigos falando sobre a JB. Então eu já comecei a faculdade pensando em um dia trabalhar na JB. Logo nas primeiras aulas, teve uma noite que a Beth veio conversar com nós e contou umas histórias sobre a JB. Mas enquanto eu ia fazendo as atividades e trabalhos da faculdade, uma dúvida ia se formando na minha cabeça. E na vida real, e no dia a dia, como é trabalhar numa empresa de programação? Foi quando a JB fez uma parceria com a Horus e por algumas noites nós tivemos aulas aqui na JB, ministradas pelos próprios colaboradores. Eram aulas como se a gente estivesse trabalhando. Inclusive, numa dessas aulas eu fui convidado a passar uma tarde aqui na JB para ver como é que era. Logo em seguida veio o convite para trabalhar na JB. Isso é uma das coisas que eu acho legal na JB. O investimento e apoio da JB em pessoas que estão começando e aprendendo e também depois da evolução da carreira. Para mim, a JB é e continua sendo essencial na evolução da minha vida de programador. E também é um lugar que eu fiz muitos amigos e hoje a JB com certeza já faz parte de quem eu sou. Parabéns, JB, e que venham mais 35 anos. Como mãe, eu sei que a jornada dupla é um desafio constante. Conciliar a maternidade com o trabalho nem sempre é fácil, mas aqui na JB a gente tem o apoio que a gente precisa para todos os momentos, seja no home office ou acompanhamento dos filhos, a gente tem bastante flexibilidade. Isso ficou bem evidente também na época da pandemia, quando todo mundo estava muito preocupado, foi um processo complicado para todos, né? Mas na JB a gente teve possibilidade de fazer o home office. Fiquei muito tempo em home office porque não tinha escola, então a JB ela confia em nós e ela entende que a gente pode ser produtiva na empresa, mesmo cumprindo o nosso papel na maternidade. Então eu acho que isso é uma parte humana e muito importante da JB. Esse ambiente que a gente tem é muito por causa disso, porque a empresa confia na gente e nós conseguimos manter esses dois lados da nossa vida alinhado com esse apoio da JB. Então eu gostaria de agradecer, né, em meu nome, em nome de todas as mães, que eu sei que isso é bem importante para todas, e desejar vida longa, sucesso, muita prosperidade para a empresa e agradecer e parabéns, JB. Eu, como mãe, vou complementar a fala da colega Vanessa e dizer sobre como é importante para nós mães ter essa possibilidade de estar em casa com os filhos quando eles não estão bem. O Ravi, por exemplo, no primeiro ano de creche, teve muitas gripes, febres, bronquiolite e eu pude estar lá com ele, acompanhando e monitorando, sem perder horas de trabalho. É isso que torna o nosso ambiente de trabalho verdadeiramente humano. E ainda eu posso complementar essa fala dessa tranquilidade com a maternidade quando a gente fala do plano de saúde.
É muito bom saber que a gente tem um bom plano de saúde e que quando precisar a gente tem acesso a uma boa estrutura e também a ótimos profissionais e ainda conseguimos estender esse benefício aos nossos filhos de forma mais acessível. Então hoje a minha mensagem é parabéns JB, que continuamos sempre crescendo e seguindo firmes e sempre mantendo esse foco genuíno no bem-estar das pessoas que fazem parte dessa história dos 35 anos. Bom, tem muito o que dizer sobre a JB, mas entre tantas coisas eu vou destacar especialmente a área comercial, que é onde eu tenho maior atuação. E um dos pontos que eu vou colocar como um benefício mesmo é a proximidade que a gente tem com o nosso cliente. E isso torna muito mais prazeroso o nosso trabalho, porque muitos deles se tornam grandes parceiros, né, ao longo do tempo, e alguns, inclusive, posso chamar de amigos. Então, essa conexão é resultado de um atendimento humanizado, permitindo que cada um desenvolva seu potencial, busque soluções, né, contribua de forma efetiva para o crescimento da empresa. Parabéns, JB Software, pelos 35 anos, né, de dedicação, inovação, por construir uma história baseada na proximidade com o cliente, na valorização dos profissionais. E venham muitos outros anos de sucesso. É com imensa alegria que estamos hoje aqui comemorando 35 anos de JB. E a minha trajetória começou muito antes de eu ser contratada. Foi numa matéria de jornal, onde eu li sobre a empresa, os dados, o crescimento e o que ela fazia. E o que mais me chamou a atenção foram os benefícios ofertados pela empresa, algo inédito na nossa região na época. E então surgiu a oportunidade de fazer parte dessa empresa. Foi cumprindo o meu aviso prévio que recebi um convite para participar de uma convenção da JB, ali na CIP. E foi um dia intenso, muito aprendizado, muita conversa. E lá pelas tantas chega ao meu lado a senhorita Elizabeth Bach, me perguntando de qual franquia eu era. Com muito orgulho faço parte dessa história há 18 anos. Eu só tenho a agradecer por todo o carinho, cuidado que a empresa tem, principalmente nos momentos mais difíceis. E de momentos difíceis a gente entende, né? Parabéns, JB, que venham mais muitos anos repletos de muito sucesso. E agora chega de blá blá blá, chega de história, de chororô. Vamos aproveitar essa festa, vamos beber muito, que esse também é um ponto muito importante das nossas convenções. Tchau, tchau! Jetzt geht's los.